Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo para orientar sobre a nossa lista de atividades, né? Nossa lista 7. Vou resolver 3 exercícios com vocês e vocês vão resolver os demais, tá bom? Então, o primeiro exercício é esse daqui, ó. Lucas tinha uma quantia em dinheiro, ele gastou metade dessa quantia em um jantar e um terço em um presente. No final, ainda tinha R$ 90. Quanto Lucas tinha inicialmente? Então, essa é uma questão que cai frequentemente nas avaliações do sexto e do sétimo ano, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que a gente faz, leitura do enunciado, certo? Depois que fez a leitura do enunciado, a gente vem aqui e a gente destaca as informações importantes. Então, a primeira informação importante é que ele gastou metade, né, da quantia que tinha num jantar, e depois ele gastou um terço em um presente. E no final, depois de gastar essas duas quantias, ele ficou ainda com R$ 90, ou seja, sobrou R$ 90. Então a gente vem aqui, ó, eu coloquei as informações, ó, jantar, retângulo azul aqui, ó, meio, metade representada pela fração 1 sobre 2, né, meio. E também pode ser representada pela forma geométrica, eu desenho um retângulo, dividi em duas partes iguais e pintei uma parte de azul, tá bom? Depois coloquei aqui o presente, ó, o presente é um terço, eu dividi o retângulo em 3 partes iguais e pintei um. Por que eu estou desenhando aqui, fazendo a representação geométrica da fração? Por quê? Para vocês visualizarem que o pedaço que ele gastou com o jantar é diferente do pedaço que ele gastou com o presente. Ou seja, eu não posso somar esses dois pedaços e falar que eu tenho dois pedaços iguais, tá bom? Porque quando a gente fala de fração, a gente fala de um todo dividido em partes iguais. E aqui eles não estão divididos em partes iguais, tá bom? E aí, por fim, sobrou R$ 90. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar quanto que ele gastou no jantar e quanto que ele gastou no presente, tá bom? Então, eu vou somar a fração meio com a fração um terço. Só que para eu somar essa fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar frações equivalentes. Então, a gente pode utilizar o método da borboleta, pode utilizar o mínimo múltiplo comum, ou a gente pode utilizar o método que a gente determina frações equivalentes, tá? Que é o que eu vou utilizar agora. Então, como é que vai funcionar esse método? Eu vou pegar a fração meio, 1 sobre 2, e vou multiplicar o numerador e o denominador por 3. Tá? Por que eu vou multiplicar por 3? Porque o 3 é o denominador da outra fração. Tá? E vou fazer a mesma coisa com a fração 1 terço. Vou pegar a fração 1 terço e vou multiplicar o numerador e o denominador por 2, porque 2 é o denominador da fração da outra fração. Tá? Vai ficar assim, ó. O meio eu vou multiplicar por 3, em cima e embaixo, né? Tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo para tornar uma fração equivalente. Multiplicação, no caso, né? Então vai ficar 3 vezes 1. Embaixo vai ficar 3 vezes 2. E a outra fração vai ficar assim, ó, que era 1 terço. Vai ficar 1 vezes 2. E o número de baixo vai ficar 3 vezes 2. E resultando nessas frações aqui, ó. Então, a fração que era... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A fração que era aqui, ó, meio, conforme eu multipliquei em cima e embaixo por 3, eu encontrei a fração equivalente 3 sextos. Certinho? E aí, a fração que era 1 terço, conforme eu multipliquei em cima e embaixo, aqui o numerador e o denominador por 2, eu encontrei a fração equivalente 2 sextos. Para que eu fiz isso? Porque eu vou ter duas frações com denominadores iguais. Ó. Notem que os dois denominadores são 6. Tá? E quando os denominadores são iguais, a gente pode somar apenas os numeradores, que são os números de cima. Eu vou somar só aqui, ó, 3 mais 2. Quanto que é 3 mais 2? 5. E embaixo continua sendo 6, o denominador continua sendo 6, tá bom? Porque se os denominadores são iguais, eu somo só os numeradores, a parte de cima. Certinho? Vou pegar essa fração, vou representar ela na forma geométrica. Aqui, ó. Vou desenhar um retângulo, dividir 6 partes iguais e pinto 5 dessas partes. Tá? Só para lembrar, 5 dessas partes, eu pintei 3 de azuis. 3 porque esse denominador aqui é 3. E ele representa o jantar. Ou seja, ele gastou... Lembra que eu coloquei lá que ele gastou metade? Tá vendo? Ó? O que está pintado de azul aqui, ó, é metade. Tá bom? Meio eu transformei na fração 3 sextos e 1 terço eu transformei na fração 2 sextos. Notem que eu pintei dois pedaços aqui, ó, 2, porque o numerador da fração aqui, ó, 2 sextos é 2, tá bom?
E aí no enunciado ele fala assim, ó, sobrou. O que vai ser o sobrou nesse meu retângulo? É esse pedaço que está em branco sem pintar. Tá? Então ele falou que sobrou R$90. Ou seja, esse retângulo aqui, ó, cada um desses pedaços corresponde a R$90. Tá? Conforme só sobrou um pedaço, eu teria que fazer 90 dividido por 1. Só que conforme 90 dividido por 1 é o próprio 90, então cada um dos pedaços desse retângulo aqui equivale a R$90. Tá bom? Então o jantar, conforme o jantar é metade desse retângulo e cada pedacinho aqui corresponde a R$90, eu tenho que fazer 90, mais 90, 180, mais 90, 270. Então o valor gasto com jantar é R$270. O valor gasto com presente está aqui, ó, 90 mais 90, R$180. E aí, por fim, sobrou R$90 aqui, tá bom? Qual que é o valor inicial que o Lucas tinha? Eu tenho aqui 6 pedaços vale 90, então vai ser 6 vezes, vou colocar aqui embaixo para vocês fazerem, 6 vezes R$90. Tá bom? Então essa é a resolução da 1, a 3, 4, a 2, 3, 4, 5 é semelhante à questão 1 para vocês fazerem. E depois vem a questão 6, ó. Maria comprou 70 chocolates para distribuir entre seus 3 irmãos, Lucas, Pedro e João. Lucas deve receber 4 chocolates a mais que Pedro, e Pedro 3 chocolates a mais que João. Seguindo a ordem de distribuição, quantos chocolates João receberá? Então, olha só, coloquei aqui, né, vou utilizar aqui a expressão algébrica para resolver esse problema. Chamei aqui L, Lucas. Em vez de escrever Lucas, eu vou utilizar a letra L. Ao invés de escrever Pedro, eu vou utilizar a letra P. Ao invés de utilizar João, vou utilizar aí a letra J. Tá bom? Então, a expressão algébrica é uma forma abreviada de escrever as informações que estão aqui no enunciado, tá? Notem que ele fala aqui, ó, que Lucas deve receber 4 chocolates a mais que Pedro. Então, vou escrever uma expressão algébrica para representar todas essas informações que estão no enunciado. Ó, depois ele fala que Pedro recebe 3 chocolates a mais que João, tá bom? E ela fala também que os 3 irmãos receberão 70 chocolates. Então, vou escrever expressões algébricas para essas informações que eu destaquei em vermelho. Primeira informação que eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei assim, ó, L mais P mais J é igual a 70. O que significa? Que se eu pegar a quantidade de chocolates do Lucas, mais a quantidade de chocolates do Pedro, mais a quantidade de chocolates do João, tem que dar 70 chocolates. Tá bom? Então a primeira parte que eu coloquei aqui é o quadro amarelo. Segunda parte aqui, ó. A quantidade que Lucas vai receber é igual à quantidade de Pedro mais 4. Está no enunciado aqui. Então eu reescrevi essa parte do enunciado. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu reescrevi essa parte aqui. Vou destacar aqui agora bonitinho, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, marcar texto. Essa parte aqui, ó. Lucas deve receber 4 chocolates a mais que Pedro. Então tá aqui, ó. L é igual a 4 mais P. Eu reescrevi na forma de expressão algébrica, tá bom? E é isso que a gente tem que praticar, ó. Depois ele fala que Pedro recebeu 3 chocolates a mais que João. Escrevi aqui, ó. P é igual a 3 mais J. Tá? Lembrando que o J é a quantidade de chocolates que o João recebeu. E por fim, conforme ele não destaca lá qual que é a quantidade de João, eu coloquei que o João é igual a J. Tá? Mas notem que ele escreve a quantidade de Pedro em função do João. E se eu pegar essas duas informações aqui, ó, essas duas informações, eu posso concluir que o Lucas recebeu 7 chocolates a mais que João. Certinho? Professor, entendi. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vou pegar uma caneta. Vamos supor que o João recebeu 10 chocolates. Tá bom? Então o Pedro vai ter recebido quantos chocolates? Se o João recebeu 10, o Pedro vai receber 3 mais 10. O Pedro recebeu 13. Certo? Se o Pedro recebeu 13, eu venho aqui, ó, no 13 e troco o P por 13. Então o Lucas recebeu 4 mais 13 é 17. Tá bom? O 17 é o que do 10? Ó, o 17 é 7 a mais que o 10. E o 10 é a quantidade que o João recebeu. Na minha simulação, você pode fazer isso para qualquer número. Você escolhe um valor para o J e troca nas expressões acima. Tá bom? Você vai ver que todos, a quantidade de Lucas vai ser 7 unidades a mais que a quantidade de João. Tá bom? Então eu posso concluir esse quadradinho lá, amarelo aqui, ó. Certo? Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Então tem as expressões que L é igual a 7 mais J, o P é igual a 3 mais J
e o João é o próprio J, tá bom? Eu reescrevi as informações em função da quantidade de João. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas expressões que estão aqui nas caixinhas amarela, vermelha e azul e vou trocar aqui, ó, nessa expressão. Tá? Eu vou trocar o L por 7 mais J, tá aqui. Vou trocar o P por 3 mais J, tá aqui. E o J continua sendo J. Nota que na primeira expressão, na primeira equação aqui, eu tinha uma equação com 3 incógnitas, L, P e J. Agora eu tenho uma equação com apenas uma incógnita, que é a letra J. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver essa equação. Quando eu vou resolver a equação, lembra que a gente tem que juntar quem que dá para juntar. Né? Quando eu falo quem que dá para juntar, nesse caso aqui, ó, eu vou juntar esse J, mais esse J, mais esse J. No total eu tenho aqui 3 J's, tá bom? E depois eu vou juntar esse 7 com esse 3. 7 mais 3 é 10. Então tá aqui, ó, 3J mais 10. Depois que você juntou os J's, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse 10 e vou passar para o outro lado, né? Ó, se o 10 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Lembrando que ele passa para o outro lado negativo, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 e vou tirar 10 daqui. Para eu tirar 10 do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que tirar 10 do 70 também. Né? Então, 70 menos 10, né? Ó, desculpa, 10 menos 10 aqui vai ficar 0. E depois eu vou fazer aqui, ó, 70 menos 10 vai ser igual a 60. Certinho? E depois o que a gente faz? Esse 3J aqui, ó, o 3 está multiplicando o J, ele passa para o outro lado dividindo. Tá bom? Por que passa para o outro lado dividindo? Porque eu vou pegar esse 3J aqui e vou dividir por 3. E vou pegar esse 60 e vou dividir por 3. Lembra que na equação, tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer do outro. Ó. Então, é a mesma coisa que eu falar que eu pego esse 3 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Tá bom? Então, vai ficar assim, J é igual a 60 sobre 3. 60 sobre 3, 60 dividido por 3 é 20. Ou seja, o João recebe 20 chocolates. Se o J é igual a 20, ó, eu posso falar que a quantidade de Pedro, vou trocar o J por 20 aqui, vai ficar 3 mais 20. O Pedro vai receber 23 chocolates. E o Lucas vai receber, vou trocar o P por 23 aqui, 4 mais 23 é 27. Tá bom? Se você somar o 27 com o 20, com 23 e com 20 aqui, o total vai dar os 70 chocolates. Tá bom? Então você vai utilizar esse exercício para resolver o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá bom? E por fim, exercício 11, ó. Maria distribuiu chocolates para seus 2 filhos de modo diretamente proporcional às idades deles. Pedro, que tem 6 anos, recebeu 18 chocolates. Quanto Davi, que tem 9 anos, recebeu? Bem, então para esse daqui, eu fiz a tabelinha, né? Então eu chamei de filho A e filho B. Então no caso seria o Pedro, né? Poderia ter utilizado aqui Pedro e Davi para ficar mais intuitivo. Um tem 6 anos e o outro tem 9 anos. O de 6 anos recebeu 18 chocolates. E o de 9 anos a gente não sabe, representei por X. Tá bom? Vou fazer de duas formas diferentes. Eu vou pegar as informações da primeira coluna, vou escrever aqui na forma de fração, 6 sobre 9. Pegar as informações da segunda coluna, 18 e x, vou escrever na forma de fração, ó, 18 sobre x. Tá? Tudo isso para a gente aplicar, vou multiplicar as informações em cruzada aqui. Ó, lembra que eu só aplico a multiplicação em cruzada quando as grandezas são diretamente proporcionais. Certinho? E aí eu vou multiplicar, ó, 6 vezes x, 6x, 9 vezes 18, tá aqui embaixo, ó, 9 vezes 18, vira uma equação do primeiro grau. E a gente resolve a equação, certo? Vou começar resolvendo a equação aqui, ó. 9 multiplicado por 18 é 162. E depois o 6 que está multiplicando aqui, o x, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 162 dividido por 6. E 162 dividido por 6 é 27. Tá bom? Ou seja, o Davi, que tem 9 anos, recebeu 27 chocolates. Tá bom? Uma outra forma de descobrir aqui. Vou apagar aqui. Uma outra forma de descobrir é a gente analisar aqui a minha tabela. Ó, o 6 para virar 18, eu multiplicaria por 3, né? Opa, deixa eu pegar uma canetinha preta que não apareceu. Multiplicaria por 3, ó. O 6 para virar 18 a gente tem que multiplicar por 3, ou seja, o 18 é 3 vezes maior do que o 6.
Se o 6 para virar 18 eu multipliquei por 3, então eu tenho que pegar o 9 aqui e multiplicar por 3 também. Certinho? 9 vezes 3 é igual a 27. Se esse multiplicar por 3 para você não ficou tão intuitivo, você pega o 18 e divide por 6, que aí você vai ter o valor certinho. Ó, 18 dividido por 6 é igual a 3. Tá vendo? Isso quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando é inversamente proporcional, a gente vai fazer um outro processo. Tá bom? Então você vai utilizar a resolução da 11 para responder a 12, 13, 14 e 15. Qualquer dúvida, manda mensagem. Até o próximo vídeo. Valeu!